Sejam todos bem-vindos à nossa jornada com Salmos. 30 dias meditando nos Salmos. E hoje nós estamos no 13º dia. Nosso objetivo aqui nessa jornada é encontrar sabedoria e paz. Sabedoria e paz. E hoje eu quero conversar com vocês sobre autoridade espiritual. Esse é o assunto de hoje para a nossa reflexão nos Salmos. Autoridade espiritual. E para conversar sobre esse assunto, eu separei aqui o texto do Salmo 115, dos versículos 4 ao versículo 8. Dos versículos 4 a 8. Eu vou fazer a leitura e depois eu quero compartilhar com você o que Deus falou no meu coração, que eu espero também que abençoe a sua vida. Diz assim a palavra do Senhor: Os ídolos não passam de objetos de prata e ouro, formados por mãos humanas. Têm boca, mas não falam, olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não respiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm garganta, mas não emitem som algum. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Aqueles que fazem ídolos e neles confiam são exatamente iguais a eles. Quando eu leio esse texto, o que vem à minha mente é o seguinte: é aquilo que eu projeto com relação à minha expectativa de fé religiosa. É muito fácil o coração humano produzir ídolos. É muito fácil. Porque os ídolos têm a ver com aquilo que nós carregamos dentro de nós em relação às expectativas. Então nós criamos ídolos com muita facilidade. O salmista aqui está dando exemplo para nós de ídolos da época dele, ídolos formados por mãos humanas, que era uma forma que as pessoas utilizavam para tentar personificar Deus de forma concreta e visível. Então, era comum criar alguns objetos ou algumas imagens que simbolizavam características humanas: olhos, boca, nariz, ouvidos, rosto. Tudo isso para simbolizar características humanas, no entanto, dando uma roupagem divina. Os ídolos eram criados dessa maneira. Só que o tempo passou. E conforme a gente vai meditando nas Escrituras Sagradas, a gente vai percebendo o seguinte: que além desse tipo de produção de ídolos, de imagens, existem os ídolos que são criados dentro do nosso coração. Aliás, qualquer tipo de ídolo que eu construo aqui fora de mim, na verdade ele já nasceu no meu coração. Então, essa idolatria ela começa no coração antes de chegar aqui fora. Muito bem. E aí o salmista vai trazer para a gente uma argumentação muito interessante que vai nos ajudar a perceber aqui o perigo dessa prática de idolatria ou de projeção a uma divindade que a gente mesmo cria. Ele vai dizer assim: olha, esses ídolos que são feitos pelas mãos humanas, que a gente cria no nosso coração e às vezes até transforma isso de forma concreta aqui fora, eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não conseguem enxergar. Eles têm nariz, mas não conseguem respirar. Ou seja, não tem vida. Não tem vida. Aquilo que eu transformo em Deus na minha vida, na verdade, não passa de uma ilusão. Não tem vida. Não tem vida. E o tema de hoje, como eu disse no início, é sobre a autoridade espiritual. Quando o versículo 8 diz que aqueles que criam ídolos se tornam como os ídolos que foram criados, eu fiquei pensando, peraí, eu tenho boca.
Eu tenho boca e falo. Eu tenho olhos e enxergo. Eu tenho ouvidos e escuto. Mas aí a grande pergunta é: eu tenho boca e falo, mas como eu estou falando? Eu tenho olhos e enxergo, mas como eu estou enxergando? Eu tenho ouvidos e escuto, mas como que eu estou escutando? Em outras palavras, o Deus que você adora determina como você utiliza as suas habilidades humanas para se identificar nesse mundo. O Deus que você adora determina como que você usa os sentidos. O Deus que você adora vai determinar como que você enxerga esse mundo. Como que você conversa com as pessoas. Como que você escuta as pessoas. Eu vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Quando eu falo daquilo que eu acredito. Eu falo daquilo que eu defendo. Então a maneira como eu estou conversando com as pessoas denuncia que tipo de Deus que eu estou servindo. Que tipo de Deus que eu estou adorando. Então a pergunta que merece aqui nesse exemplo é: a sua fala, a sua conversa tem autoridade espiritual? Quando você fala, alguma coisa acontece no coração das pessoas que estão te ouvindo? Quando você está enxergando alguma coisa, você enxerga como Deus enxerga? Você observa o que está acontecendo à sua volta como Deus observa? Ou o seu olhar é um olhar de julgamento? O olhar de Deus não é de julgamento, o olhar de Deus é de amor e graça. É assim que você olha para o seu contexto? Você tem olhos voltados para o ódio ou voltados para a paz? Quando você enxerga alguma coisa, você deseja vingança ou você deseja restauração? Quando você escuta, quando você está conversando com uma pessoa e essa pessoa devolve para você algumas palavras, como que você escuta as palavras dessa pessoa? Você escuta como Deus escuta? Você está ouvindo essas pessoas como Deus ouve? Ou você está ouvindo essas pessoas e simplesmente aqui internamente maquinando que tipo de resposta você vai dar? Sempre na defensiva. Isso vai mostrar que tipo de Deus que você adora. Se você adora o Deus vivo e verdadeiro, o Deus do salmista, que tem sido apresentado aqui na nossa jornada, você vai perceber que os sentidos que você tem são transformados pela presença desse Deus. Mas quando eu adoro um ídolo que eu inventei da minha cabeça, que eu criei no meu coração, automaticamente isso vai afetar nos meus relacionamentos. Quando eu desenvolvo um sentido humano transformado pela presença de Deus, o Deus vivo e verdadeiro, tudo muda nas minhas relações. A maneira como eu lido com as pessoas e como eu lido com a minha realidade é totalmente transformado. Vou dar outro exemplo. O salmista diz que quem adora esses ídolos é como se você tivesse mão, mas não pode apalpar. Você toca as pessoas como Deus toca? Preste atenção nessa pergunta. Você toca as pessoas como Deus toca? Uma vez eu fiz essa pergunta para uma moça que estava num relacionamento muito complicado. E eu perguntei para ela: o seu namorado toca você como Deus toca você? Ele toca com respeito? Ele toca com amor? Com gentileza? Ou ele é agressivo? Naquele momento, a moça tomou um susto e percebeu que a maneira como ela era tocada pelo namorado não era a maneira como Deus tocava ela. Então ela pôde perceber que naquele relacionamento o namorado estava apresentando um tipo de Deus diferente do que é apresentado aqui nos Salmos, diferente que é apresentado aqui na Bíblia. Então até mesmo o toque pode apresentar o Deus que você serve, o Deus que você adora. Percebe quando a gente lê o texto dessa maneira, a nossa perspectiva muda?
a nossa perspectiva muda. O texto diz assim que esses deuses aqui, eles têm nariz, mas não respiram. Você respira como Deus respira? Nossa, Adria, mas as suas perguntas hoje são perguntas assim estranhas, porque a gente não para pensar que Deus respira, que Deus enxerga, que talvez Deus ouve, ok, né? Mas que Deus fala, que Deus toca. Mas é para a gente trazer Deus para perto. É assim que nós adquirimos sabedoria e paz. A gente traz Deus para perto e a gente percebe o quê? Que todos os nossos sentidos precisam ser transformados pela presença de Deus. Aí eu volto à pergunta: você respira como Deus respira? O que eu quero dizer com isso? Você respira de forma natural, tranquila, trazendo paz para o seu coração, ou a sua respiração é sempre ofegante? Você, durante o dia, respira fundo várias vezes porque você está sempre estressado, estressada. E você tem que respirar fundo para dar conta do dia. Você respira como Deus respira? Você enxerga como Deus enxerga? Você ouve como Deus ouve? Essa é a pergunta que o salmista está fazendo e nos convida a fazer aqui hoje. Porque dependendo da resposta, você vai identificar se no seu coração você está temendo a Deus, o Deus vivo e verdadeiro do salmista, ou se você está sendo guiado por uma lógica idólatra de um Deus com letra minúscula que você criou. Aqui, a partir dessa reflexão, você pode refazer a maneira como você lida com as circunstâncias do seu dia a dia. Então, a partir de hoje, comece a refletir sobre isso. Nos meus relacionamentos, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente escolar, ou dentro de casa com a minha família, comigo mesmo, será que eu me enxergo como Deus enxerga? Será que eu estou me escutando como Deus me escuta? Olha isso, nós podemos aprofundar em muito essa reflexão. Então, aqui é apenas um convite. Um convite para que você possa mergulhar nessa verdade bíblica e perceber que tipo de Deus você está adorando. Porque isso vai determinar como que você lida com a sua vida no seu dia a dia e nos seus relacionamentos, ok? Nós vamos orar agora e eu quero muito abençoar a sua vida depois dessa palavra que foi ministrada. Tem algumas pessoas aqui perguntando se a live fica gravada. Sim, ela fica gravada no YouTube. Assim que termina aqui, a gente sobe no YouTube e a gente divulga nos stories, tá bom? Muito bem. Quero muito abençoar você. Então, se você puder fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, se você tiver em condições para isso, mas o importante é que você preste atenção nessa oração, tá bom? Vamos falar com Deus. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado por essa palavra, Pai, que hoje nos mostrou o cuidado que a gente deve ter com o nosso coração para identificar se de fato estamos adorando o Senhor ou se estamos servindo a um Deus que nós criamos e que nós projetamos. Porque nós aprendemos aqui hoje, Pai, que dependendo do tipo de Deus que nós adoramos, automaticamente os nossos sentidos são afetados. O nosso olhar é afetado, a nossa conversa é afetada, os nossos ouvidos são afetados, o nosso tato é afetado, enfim, toda a nossa vida é afetada, baseada no Deus a quem a gente adora e serve. Por isso, pedimos a tua ajuda, Pai, porque nós queremos servir ao Senhor, queremos depender do Senhor para que o Senhor transforme os nossos sentidos, para que o Senhor transforme o nosso olhar, a nossa língua, os nossos ouvidos, o nosso toque. Nós queremos, Pai Santo, respirar vida. Nós queremos respirar vida porque o Senhor é o Deus da vida. Então, se durante o dia, Pai Santo, a gente acaba perdendo um pouco dessa capacidade de respirar vida, pedimos que o Senhor venha endireitar o nosso coração para que possamos descansar em Ti e sermos transformados por Ti. Nos ajude, Pai, nessa missão, nos ajude nessa jornada a sermos cada vez mais transformados pelo Senhor. E com o perdão dos nossos pecados, nós pedimos todas essas coisas em nome de Jesus. Amém
e graças a Deus. Amém e graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção e é sempre lembrando aqui que a nossa jornada continua. Amanhã, ao meio-dia, temos um encontro marcado aqui. E além disso, lembrando também do nosso curso Salmos para Dormir. Salmos para Dormir. Me aprofundei bastante no estudo dos Salmos nos últimos anos e diante de muitos questionamentos de várias pessoas sobre a dificuldade para dormir, eu criei um curso que você identifica no link da bio aqui do Instagram. É só clicar lá e você vai direto para essa página que explica tudo direitinho. E lá eu tenho certeza que você vai encontrar ferramentas para ajudar no seu sono, na qualidade do seu sono, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até amanhã, se Deus assim permitir. Até mais.